Boa noite, Central. Deus é bom? Sempre bom. Fala para alguém antes de você sentar. Não senta, não senta antes de sentar. Antes de sentar, você fica de pé, fica de pé. Não está liberado para sentar, senão vai ficar de castigo ali no fundo, tá bom? Vai ficar de joelho na tampinha. Nós fizemos pegar umas tampinhas de Coca-Cola, aquela antiga, vai ficar de joelho lá. Escuta, antes de sentar, fala para alguém assim, fala assim, creia num Deus de milagres, creia num Deus de resposta, creia num Deus de intervenção, creia mesmo, creia de todo o coração, amém? Acredite, Ele vai fazer, Ele vai operar, porque agindo Deus, aleluia, se você crê, você vai ver a glória do Senhor. Se você fez isso, agora pode sentar, aleluia, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre todo o povo de Deus. Sabe, queridos, eu acho que você estranhou, né, durante aí o louvor, a celebração, uma movimentação, e eu converso e tal, por quê? Porque eu estou com um grande amigo aqui, né, um grande amigo mesmo, de muitos anos, um companheirão, que é o Paulo, né, estou muito feliz, e junto com ele está aí o Moisés. Moisés nasceu praticamente aqui, né, quando eu digo aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja, né, e depois veio o Cauê também, e a gente caminhou junto assim durante tanto tempo, e a gente tem tanta alegria nessa família, né, muito prazer neles, então assim, muito feliz. Aí por isso que eu fiquei aí chamei o Jefão para a gente tirar foto, aí eu falei assim, aqui é a foto das ovelhas, né, porque é só ovelha, tem ovelha e tem as ovelhas, então tudo ovelha, né? Estamos tudo velhinho, estamos ficando velho, tantos anos aí, já são mais de 20 anos dessa amizade, né? Então tem poucos aí, tem o Jefão, aí veio a irmã Conceição, olha aí, ó quem que é, irmã Conceição, né? A irmã Conceição é aquela cabecinha branca que senta aqui na frente, aqui, sabe, aquela cabecinha de pluma, então, aí a irmã Conceição, daí falou, irmã Conceição, né? Então, quem é mais dessa época? Tem mais alguém dessa época aí? Não tem? Tá vendo? E aí, Paulão? A Mariazinha não está, ela veio de manhã, ela veio no culto da manhã. Amém, povo de Deus. Você que é nosso convidado, você que está conosco aqui pela primeira vez, que bom que você está aqui, nós ficamos muito felizes com a tua presença, que você, nessa noite, seja realmente tocado pela presença de Deus, que você possa provar de um Deus que intervém. Está vindo muito forte no meu espírito essa palavra. Que palavra? Ele é um Deus que intervém, Ele é um Deus, querido, que não está distante. A palavra diz que Deus não está longe de mim e de você, pelo contrário, diz que perto está o Senhor daqueles que o buscam. Quantos vieram buscar o Senhor nessa noite? Então Ele está pertinho de você, busca Ele de todo o coração. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o coração, você vai encontrá-lo nessa noite. Amém, povo de Deus? Pegue o santo livro aí agora então, nós vamos meditar, dando continuidade a essa série de palavras nesse mês de junho, né? Nós estamos falando que esse mês é o mês da visão celular, não é? Esse mês nós estamos dando uma ênfase muito grande na visão dos pequenos grupos, e nós falamos aí, já viemos falando, né? Semana passada eu falei para você, leve Jesus lá na sua casa, eu não falei? Quem estava aí domingo passado? Você está levando Jesus lá para a sua casa? Quem que fez aquela tarefinha de, quando chegasse lá na sua casa, simbolicamente, obviamente, né, como representativamente, mas você abrisse a porta e disse assim, Jesus, entra primeiro, a casa é sua, pode entrar. Quem conseguiu fazer isso, lembrou de fazer? Glória a Deus, é isso mesmo, a palavra diz que Ele está à porta batendo, Ele está batendo a porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, Ele vai entrar. É você que precisa abrir a porta para Ele, amém, meu irmão? É você, sou eu, somos nós. Abra a porta para Jesus, Ele quer ir na sua casa. E hoje, eu quero a partir do texto, está ali, pega comigo aí, Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. Eu citei esse texto domingo passado, e no material de célula dessa semana, a gente falou sobre esse texto, mas bem sucintamente, até eu comentei lá no material, se você examinar lá, eu falei assim, isso aqui, esse texto, só ele é uma mensagem. É uma mensagem. Quem viu isso no material essa semana? Isso, é esse texto aqui, Pega aí, então, livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, verso 1 em diante. É a história da cura de um paralítico. Mas essa história é muito rica, tem muita coisa aqui que eu quero extrair aqui e falar com você nessa noite. Amém, povo de Deus? Antes de lermos o texto sagrado, você pode dizer assim comigo, diga assim, a fé vem. Mas dá para melhorar, não dá para melhorar aí? Dá ou não dá? Sim? Vamos lá, a fé vem.
pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Agora, a plenos pulmões, fala assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Aleluia. Então, receba a palavra de Deus aí no seu coração e na sua mente. O texto sagrado, na versão da minha Bíblia, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Grava isso aí: entrou novamente em Cafarnaum. Não é interessante? Cafarnaum era o QG de Jesus. Vocês sabiam disso? Que Jesus, ele escolheu, não é? Obviamente, de maneira intencional, fazer de Cafarnaum ali a sede, né? O QG do seu ministério, né? Essa cidadezinha que nem pode ser chamada de cidadezinha, interessante quando você estuda, né? Ela nem aparece praticamente na Antiga Aliança, no Velho Testamento, né? A porção que a gente chama de Velho Testamento, nem aparece, né? E ali, no contexto do ministério de Jesus, aparece bastante. Jesus constantemente ficava hospedado ali, Jesus sempre estava ali. Pedro morava em Cafarnaum. É bem provável que esse texto aqui vai falar que Jesus estava numa casa, estava acontecendo uma célula lá, embora essa célula, ela estava meio fora do padrão, acontece. Por que acontece? Uma célula fora do padrão, um pequeno grupo fora do padrão, você vai entender já, é que Jesus estava lá, irmão. Quando Jesus está na célula, irmão, dá trabalho. Vem uma multidão, a gente não sabe o que fazer. De vez em quando acontece, a gente tem algumas células aí, que eu falo: meu filho, por quê? Porque Jesus está lá, e as pessoas querem estar lá, e aí é uma multidão. Aí uma célula que legal, de verdade, uma célula boa, 10, 12, 15 pessoas estourando, já tem que multiplicar essa célula. Por quê? Porque senão não dá para ter aquela interação, aquele compartilhar. Vocês entendem isso aqui? Vocês já entenderam isso? Né? Então, mas Jesus está lá, e aí o que acontece? O povo vai tudo para aquela célula. Aí de repente o irmão está me mandando foto com 40 pessoas numa célula. 40! Eu falo: meu filho, de vez em quando eu pego no pé de uns, eu falo: eu estou de olho em você está querendo abrir igreja, rapaz. Você está abrindo, você quer abrir uma concorrência, né? Estou vendo, brincadeira. Mas porque Jesus está lá. Essa célula aqui aconteceu isso, Jesus estava lá em Cafarnaum novamente. Esse era o lugar, era o QG, né? Era o quartel-general. A partir dali, nesse lugar aconteceram muitas coisas, muita bênção, né? E o texto continua dizendo para nós: e o povo ouviu falar que ele estava naquela casa, Jesus estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, aleluia, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Diga glória a Deus aí. Célula tem que pregar a palavra, irmão. Lá tem que ter a pregação da palavra, o compartilhar. Todo mundo tem que falar da palavra de Deus. Nós precisamos compartilhar a palavra. Precisa. Ó, a célula que eu fazia parte, né, a maçonaria, nós multiplicamos ela recentemente, está com um mês mais ou menos, né? Chegou um ponto, a gente tinha tanto homem, de verdade, já contei isso aqui, dava o dia da célula lá na terça-feira, e aí o irmão colocava lá: hoje eu não vou, aí o outro falava: hoje não dá para mim ir, aconteceu um negócio, e eu começava a falar assim: obrigado Jesus, obrigado, verdade, porque o irmão ia faltar, porque era tanta gente, irmão. E aí na hora de compartilhar a palavra, o que acontecia? Só 2 ou 3 monopolizava. Sabe que sempre tem os mais faladores, né? Que não sou eu o mais falador da célula, de jeito nenhum. Sempre tem os mais faladores da célula, e aí 3, 4 só comentavam, e os outros ficavam calados, ficavam quietinhos, e não compartilhavam. Não, meu irmão, tem que compartilhar a palavra, tem que tirar dúvida, tem que falar: é isso, é aquilo, eu não entendi muito bem esse texto. Esse é o sentido de nos reunirmos em pequenos grupos. Por isso que nós somos uma igreja em célula, baseada em pequenos grupos. Amém, povo de Deus? E a palavra era pregada, a palavra tem que ser pregada, porque o que faz a diferença, o que transforma, é a palavra de Deus. Jesus disse: pelas minhas palavras vocês estão limpos. É a palavra de Deus que vai limpar, meu irmão. É a palavra de Deus. Tem que ter oração, tem que ter comunhão. É uma delícia, por exemplo, comunhão, né? Eu estou de olho, né? Nós multiplicamos a maçonaria, e aí lá, irmão, se deixar, eles só querem fazer festa, né? Diz que semana passada, e o maior pecado, sabe qual foi? Eles nem me convidaram, ninguém me convidou. Diz que fizeram feijoada, meus irmãos.
feijoada na célula. Aí a célula estava assim, lógico que eles ganham os caras pelo estômago. O povo vai tudo naquela célula. Quem não quer ir? Uma semana é feijoada, outra semana é galinhada, outra semana é carreteiro. É o cardápio, eles botam o cardápio do mês lá. É o cardápio do mês. Que coisa, né? Agora tem um monte de gente que vai querer procurar ir para ir lá. Eu quero visitar a maçonaria. Não é? Irmão, tem que ter comunhão? Tem, é uma delícia. A gente tem aquele tempo ali, bate-papo e conversa, joia. Mas nada substitui a palavra. Você precisa de palavra de Deus, irmão. É palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua? É a palavra. Nada substitui a palavra. Amém, povo de Deus? Então a palavra de Deus estava sendo pregada, o povo estava vindo ali, vieram alguns homens, eu quero que você preste muita atenção nisso, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Só que aconteceu o seguinte, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, era uma multidão, irmãos, olha que célula, uma multidão. Eles fizeram o seguinte, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto, baixaram a maca em que Jesus, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Preste atenção nisso agora, quero destacar. Vendo a fé que eles tinham, vou repetir, vendo a fé que eles tinham. De quem que está falando isso aqui? Eles quem? Desses amigos aqui, os 4 que levaram o cara até a presença de Jesus. Irmão, lógico, eu não posso ir além, mas eu também não posso ficar aquém, não é? Daquilo que a palavra de Deus diz, nem além, nem aquém. As escrituras aqui não falam da fé do paralítico. Aqui não fala se ele acreditou, se ele não acreditou, se ele estava com expectativa, se ele não estava. Mas as escrituras estão falando que Jesus viu a fé deles, desses 4 amigos aqui, que levaram esse paralítico até a presença de Jesus. Isso aqui foi o suficiente. Isso aqui, irmãos, chamou a atenção de Jesus. Jesus viu a disposição, a fé daqueles 4 camaradas, e vendo-lhes a fé, diz o texto, você está com o texto sagrado aí? Vendo-lhes a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, aquela atitude provocou algo em Jesus, uma reação de Jesus. O que Jesus fez? Jesus olhou para o paralítico, Jesus disse para ele, filho, os seus pecados estão perdoados, aleluia. Irmão, não existe nada mais glorioso, mais grandioso, mais maravilhoso do que essas palavras aqui, amém? Amém, meu povo? Ah, pastor, mas o cara era paralítico. A gente quer ver cura. A gente quer ver essas manifestações. É verdade. Não tem nada de errado, meu irmão. Mas deixa eu contar uma coisa para você, experiência de anos de ministério, 20 e tantos anos, não vou nem falar quanto, né? Mas já está lá, já estamos, né? Já estamos aí quase jubilando já disso. Por anos já, por idade não, né? Mas por ano de ministério, quase jubilando já, meu irmão. 26 anos de pastorado. Deixa eu te contar uma coisa, eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi pessoas serem curadas fisicamente, receberem uma bênção, receberem um milagre, e essas pessoas não se converterem a Jesus de coração, elas não se arrependeram de coração e não se converteram a Jesus, e aí, meu irmão, o que acontece? Ela apenas recebeu uma cura, ela apenas recebeu um alívio temporal, e é isso que eu quero chamar a tua atenção. Não adianta, se você está aqui nessa noite, e você precisa de um milagre, tudo bem, você precisa de uma cura, glória a Deus, nós cremos num Deus que cura, amém, amados? Mas deixa eu contar algo para você, existe algo muito mais importante que isso. Jesus, Ele quer te salvar, Jesus, Ele quer perdoar os teus pecados, é isso que Jesus quer fazer, foi isso que Ele fez. Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados, não existe milagre maior do que a salvação, amém, povo de Deus? Fala comigo assim, não há milagre maior do que a salvação. Você consegue falar para alguém, diga, não tem milagre maior do que a salvação, não. Não tem. Sabe, você deve conhecer a história. Um dia, 10 leprosos foram até Jesus, e os 10 foram curados, limpos, totalmente limpos, aleluia, que coisa gloriosa, os 10, só que a Bíblia diz que daqueles 10, apenas um voltou até Jesus, um voltou para agradecer, para dizer, puxa, obrigado por me curar, obrigado, e apenas um
apenas um ouviu da boca de Jesus a seguinte palavra: filho, a tua fé te salvou. Então quer dizer que os outros nove foram curados, mas não foram salvos. Então eu quero insistir com você nessa noite, e é algo que me vem tão forte, eu estou insistindo nisso aqui. Interessante, eu preguei essa mesma mensagem pela manhã, mas a tônica foi totalmente diferente. Totalmente diferente. O que o Senhor está falando aqui nessa noite é: não adianta nada, irmão. Você pode ser curado e é uma bênção. Eu quero que você seja curado. Eu quero que você receba um milagre. Sabe, uma resposta instantânea de Jesus. Igual a mulher lá, 12 anos sofrendo, tocou nele instantaneamente, imediatamente ficou curada. Glória a Deus. Mas, meu querido, muito mais do que apenas que você receba uma cura física, um alívio, uma resposta, uma porta aberta. Que bom, quem sabe você está aqui e precisa. Jesus, faz um milagre, abre a porta para mim. Isso tudo é maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não for salvo, de nada adianta. De nada adianta. A Bíblia diz: pode o homem ganhar o mundo inteiro, mas se ele perder a alma dele, adianta de alguma coisa, meu irmão? Adianta. Você quer passar 50, 60, 70, 80 anos, uma vida longeva nesse mundo assim, gozando, feliz assim, ó, cheio de grana, andando de carrão, morando na casona, e assim, sabe, pleno, cheio de saúde, fisicamente falando, todo, sabe, ó, tudo jóia. E passar a sua eternidade onde? Passar a tua eternidade separado de Deus? A Bíblia chama de inferno esse lugar. A gente nem gosta de usar essa expressão, né? Tão feia, porque o inferno não foi criado para você, nem para mim, nem para ninguém de nós. Amém, povo de Deus? O inferno foi criado para Satanás e para os demônios, não é? Ah, mas as pessoas vão para lá? Infelizmente vão. Por rebeldia, por incredulidade, não é? Por escolha. As pessoas escolhem para lá. Deus não criou a pessoa para ir para lá. Então, querido, o que adianta passar a eternidade separado de Deus? Deus quer perdoar os seus pecados, amém? Deus quer dizer para você: filho, perdoados estão os seus pecados. Quem sabe nessa noite você vai sair daqui como eu, a primeira vez que eu pisei o meu pé numa igreja cristã evangélica, não é? Aquele pastor que estava aqui, pastor Newton Tuller, foi canal de Deus, instrumento de Deus. Irmão, aquele dia mudou o curso da história da minha vida. Mudou. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus me perdoou naquele dia. Naquele dia eu recebi a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu recebi o perdão. Foi algo extraordinário, porque a experiência que eu tive, foi a minha experiência, irmão, era como se a terra fosse se abrir, como se o solo fosse se partir, se abrir, e eu ia para o inferno vivo. Eu estava indo para o inferno, para a morte eterna vivo. Foi a sensação, foi a experiência que eu tive. Era como se eu fosse ser tragado naquele momento. Eu ia para o inferno vivo. Mas na mesma hora, eu via como o Senhor diante de mim dizendo assim: eu quero te salvar, eu quero perdoar todos os seus pecados. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Meu irmão, que coisa extraordinária, de verdade. Sabe como que eu saí daquele lugar naquela noite? Eu saí voando, eu saí flutuando, parecia que eu pisava assim em nuvens. Eu falava para o meu irmão: de verdade, eu estou falando da minha experiência. Cada um tem a sua experiência com Deus, a minha não precisa ser a sua, mas a experiência que eu vivi, que eu experimentei foi essa. Na hora que eu saí, eu falava para o meu irmão assim, você está sentindo, porque meu irmão também entregou a vida dele para Jesus no mesmo momento, né? Na mesma hora, e eu falava assim: você está sentindo o que eu estou sentindo? Parece que eu estou pisando nas nuvens. Irmão, Jesus removeu o fardo do pecado de sobre a minha vida, aleluia, e é isso que Jesus quer fazer por mim e por você nesse lugar, nessa noite. Foi isso que Jesus fez na vida do paralítico. Ele disse: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Continua comigo. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, dentro deles, sabe, eles com eles mesmos, sim, ali dentro, falam assim: que coisa é essa, olha lá, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca
e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu quero propor para vocês aqui 4 pontos para nós pensarmos juntos nessa noite. Primeiro, eu quero falar da atitude dos 4 amigos. Amém? Bem sucintamente, eu bati muito nessa tecla pela manhã, a mensagem vai estar lá no nosso canal do YouTube, você vai poder assistir, e eu não vou dar tanta ênfase como eu dei pela manhã nesse ponto aqui. O primeiro ponto, a disposição desses amigos em levar aquele paralítico até Jesus. Que Deus coloque na sua vida, que Deus levante pessoas com essa disposição. Sabe, pessoas com esse coração, pessoas que vão te conduzir até a presença de Jesus. Pessoas que vão, irmãos, às vezes até ser chato. Gente que vai falar assim: vamos comigo para a célula, vamos comigo para a célula, vamos comigo para a célula, vamos comigo para a célula. Você fala assim: meu Deus, eu vou porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais tanta insistência. Eu não aguento mais tanto essa pessoa pegar no meu pé. Que Deus faça isso por mim e por você. Amém? Que Deus levante gente assim, gente que quer te aproximar de Jesus. Gente, irmão, gente que não vai medir esforço. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Sabe, trabalhar na obra de Deus, servir o reino de Deus, irmão, dá trabalho. Só que deixa eu contar uma coisa para você. Aconteceu um episódio, está acontecendo no Brasil, nas igrejas aí. Isso tem assim, eu tenho conversado muito, eu e minha amada, sobre esse momento que está acontecendo, sabe, todo um burburinho, um converseiro e tal. Irmão, me parece que as pessoas não entenderam o evangelho do reino de Deus. Me parece, pelas conversas, sabe, algumas coisas assim, e isso entristece demais. As pessoas parecem que elas não entenderam. Tudo quanto fizerdes, irmão, diz as Escrituras, faça para o Senhor, não para homens. Tem gente que parece que ela não entendeu. Ela está servindo homens. Ela está querendo agradar homens, ela está querendo a glória dos homens. A glória dos homens, meu irmão, ela passa. Você quer agradar homem? Você quer ficar bem na fotografia com os homens? Você quer fazer tudo para agradar homens? Ô, querido, você vai se decepcionar. Deixa eu te contar uma coisa. Se prepara para se frustrar. Nesses anos de ministério, irmão, eu até cometi muitos erros, mas muitos erros mesmo. Houve um tempo na minha vida, e está aqui minha esposa, está aqui minhas 2 filhas, e ela sabe melhor do que ninguém. Irmãos, eu fiz coisa errada. Sabe por quê? Porque eu assim, não foi por mal, não tem coisa feia no meu coração. Deus é testemunha, eu tomo o céu e a terra como testemunha. Sabe, que não havia, irmão. Eu achava que eu estava agradando a Deus. Mas eu fiz coisa que Deus nunca me pediu para fazer. Irmão, eu abandonei minha esposa, eu abandonei minhas filhas. Eu vivia, irmão, às vezes eu saía daqui 2 da manhã. 2 da manhã, às vezes a minha filha lá, deitada, dormindo nesses bancos aí, e assim, cansada, porque no outro dia tinha que ir para a escola cedo, e eu ficava aqui, e eu achava que eu era o máximo. Eu achava que eu falava assim, eu sou mais bom do que o bom, né? Eu sou ótimo, né? E aí, irmão, sabe o que eu descobri? Estou abrindo meu coração para você. Você que é convidado, sabe? Tenha paciência, coloca a mão nas minhas palavras. Mas escute o que eu vou te dizer. O Paulo sabe disso, o Paulo viveu isso aí comigo, né? Sabe, irmãos, eu muitas vezes, eu saía daqui de madrugada, e a pessoa ligava, eu largava tudo, o que quer que você... Olha, quantas esse dia o Paulo Biazon, pastor, vai lá na minha, vou fazer tal coisa. Eu falei, Biazon, não vou, não dá para ir, vai ter um compromisso da minha filha, e entre você e minha filha, eu escolho minha filha. Mas tempos atrás, você sabe o que eu fazia? Eu vou magoar o irmão. Já pensou se o irmão sai da igreja? Sai. Pode sair, se você vai ficar chateado, pode sair, não tem problema. Estou falando, eu sei que não, né? Eu conheço ele. Mas, irmão, eu fazia essa opção. Por quê? Porque eu queria ser o carinha legal. Eu queria ser bonzinho. Jesus nunca mandou eu fazer isso. Jesus nunca me pediu isso. Mas por que você fez? E como eu falei para vocês, eu acreditava. Não era por mal. Mas talvez, né, aí não vou entrar em questões psicológicas, talvez que era para me sentir bem, para me sentir o bonzão, né, a pessoa olhar e falar assim, nossa, como eu ouvi muitas vezes, isso que é pastor, e aquilo alimentava o meu ego, mas Jesus nunca pediu isso para mim. Um dia eu ouvi o pastor Marcelo Gomes, quem já ouviu falar do pastor Marcelo? Foi pastor da primeira IPI, poxa, que palavra aquele homem tem, que mensagem, né? Pastor Marcelo Gomes disse que uma irmã ligou para ele e falou assim, pastor, eu preciso ser atendeu agora, porque, né, ele já sabia que ela tinha um grave problema de casamento, de relacionamento, e aí ele falou assim, irmã, eu não posso te atender agora, eu não vou te atender agora.
não é? E aí a irmã ficou toda revoltada, ficou toda brava, e para piorar, ele estava no shopping com a esposa dele de noite. Quem que ele encontrou? A irmã. Ele encontrou a irmã. E aí a irmã ficou bicudinha gospel. Eu falei sobre isso aqui domingo passado. Bicuda gospel, né? Onde já se viu? Por que que você... Aí você está passeando no shopping com a sua esposa e você não quis me atender. Ele falou, então é por isso mesmo. Eu não te atendi porque hoje eu preciso cuidar do meu casamento para não chegar no ponto que você chegou. Então eu só vou poder cuidar de você se o meu casamento estiver bem. Meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo, eu falei, puxa, eu preciso aprender muita coisa. Então, querido, deixa eu equilibrar isso aqui. Cuidar de gente dá trabalho. Quem é líder de célula aqui? Né? Você sabe do que eu estou falando. Mas, meu irmão, equilibra isso aí. Não faz nada que Jesus não pediu para você fazer. Né? Eu fiz muita coisa que Jesus nunca pediu para eu fazer. E, infelizmente, colhi as consequências disso. Fazer o quê? Não é? Aí você tem que ser homem para encarar. Né? Você fez a escolha, mesmo que foi de maneira não intencional, né? Mas as consequências elas vêm. Né? Você não conhece a lei da gravidade, se você pular de um prédio de 10 andares, você vai morrer, independente de não conhecer. Por mais que era na inocência, né? Ou seja, não tinha maldade, mas eu tive que sofrer as consequências. Estou te dando uma palavra de conselho, não faça isso. Mas em contrapartida, parece que eu estou legislando contra, né? A gente tem que se dispor. A gente tem que ser bênção na vida das pessoas. Faça o que você pode. Entrega para Jesus, meu irmão, os teus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos. Sabe o que Jesus faz com o teu pouquinho? O que você tem, que você coloca diante dele? Ele multiplica e ele alimenta uma multidão. Amém, povo de Deus? Seja instrumento de Deus. Seja instrumento de Deus. Deixa Deus usar a tua vida, meu filho. Às vezes é uma palavra que você vai dar. Às vezes é uma oração. Sabe? Eu tenho visto aí isso. Uma oração. Você chega com alguém, você... abraça essa pessoa e você ora abençoando ela, tudo muda, aquela pessoa ela é ministrada, ela é abençoada, por causa de uma oração. Você pode fazer isso, seja um canal, seja um instrumento. Esses amigos aqui, eles fizeram o que eles podiam, né? E foram até um pouco ousados, imagina, criativamente ali, deram um jeito, porque não tinha como entrar na casa, a casa estava lotada, eles deram um jeito lá, foram assim criativos, né? E eles desceram aquele paralítico na frente de Jesus. Mas seja um instrumento nas mãos de Deus, tenha essa disposição, leve pessoas até a presença de Jesus, amém, queridos? Sabe por quê? Porque na presença de Jesus, essas pessoas vão receber perdão, essas pessoas vão ser restauradas e elas vão ser curadas. Você quer ver Deus trabalhando, Deus agindo? Seja um canal. Seja um instrumento, deixa Deus usar a sua vida. Amém, meu irmão? Fala para alguém aí, diga, deixa Deus usar a sua vida. Fala aí. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O segundo, é que Jesus, eu já falei sobre isso, então, Jesus ele foi tocado pela fé daqueles homens. Foi tocado pela fé deles. Né? A fé deles chamou a atenção de Jesus. Jesus viu a fé deles. Não é? Eles não apenas fizeram a coisa certa, que era ajudar o amigo, mas eles fizeram isso com uma atitude certa, coração, né? Isso chamou a atenção de Jesus. Faça o mesmo, meu irmão. Se disponha diante de Deus, sabe? Creia. Sabe qual foi a última vez que você orou por alguém, pela salvação de alguém? Qual foi a última vez que você consagrou um jejum para que uma pessoa seja liberta de cadeias malignas? Eu não estou querendo trazer peso sobre ninguém não, mas como pastor eu preciso doutrinar a igreja, preciso ensinar. Meu irmão, a Bíblia diz que tem caça de demônios que só sai com jejum e oração. Então você precisa jejuar, não é? Consagra um jejum. A pessoa está presa, você percebe que a pessoa está vivendo debaixo de grilhões, de cadeias, de algemas, aí você vai cruzar os braços. Misericórdia, misericórdia. As escrituras dizem que naquele dia nós seremos responsabilizados, eu e você. Nós vamos prestar conta ao Senhor de tudo, né? E aí, se eu for pegar alguns textos aqui, aí eu peso sobre tua vida, sabe por quê? Porque ai de mim e de você, se nós fizermos a obra do Senhor relaxadamente. Ai de mim e de você. A palavra diz, se o Senhor disser, ó, avisa, e você não avisar, o texto de Ezequiel fala que Deus vai requerer das nossas mãos o sangue daquela pessoa. Então, meu irmão, não se furte de fazer o bem, de fazer aquilo que Deus ordena que eu e você façamos. Isso é ordem de Deus, isso não é a igreja não, não é a IBC e nem o Bola de Neve, tá bom? Não é, isso é mandato do Senhor, é Ele que nos ordenou.
É Ele que mandou. Então assim, se Deus mandou, se Deus ordenou, meu irmão, seja fiel. Seja fiel, seja obediente. Seja obediente. Pronto. Foi fiel ao Senhor? Fez aquilo que Deus ordenou que você fizesse? Deus vai honrar, Deus vai ver a tua fé. Deus viu a fé daqueles homens. E Jesus viu a fé daqueles homens, lógico, Jesus é Deus. Jesus viu a fé daqueles homens e Jesus respondeu à fé deles. Jesus vai responder a você, Jesus vai responder a mim, desde que nós façamos com fé. Amém, povo de Deus? Esse é o segundo ponto. Então, Deus quer ver em mim e você essa fé, essa disposição. E aí, querido, o terceiro ponto que eu quero destacar com você é que você vai ver o maior milagre acontecer, que é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre. Já comentei aqui, já antecipei, né? O maior milagre, irmão, não é apenas um paralítico andar, é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, né? Eu nunca orei eu já orei por paralítico, mas eles não andaram, né? Mas eu creio que vai andar em nome de Jesus, mas não andou. Eu já orei, né? Mas eu creio, né? Mas, irmão, acima de tudo isso aí, eu preguei Jesus, eu falei do amor de Deus, eu falei da salvação. Isso para mim é o mais importante. Uma vez os discípulos, eles haviam sido enviados por Jesus para fazer milagres, maravilhas, mas principalmente para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que eles foram, e diz que os demônios, irmãos, eles se submetiam. Os demônios, eles eram expulsos, e aí os discípulos, eles voltaram numa empolgação, eles estavam alegres, e eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, o diabo, os demônios, eles caem, eles estribucham, eles saem no poder do teu nome, uau, uau, uau. Jesus falou: joia, tudo bem, mas vamos alinhar a coisa aqui. Jesus falou assim: vocês têm que estar felizes, não é porque os demônios se submetem à autoridade, o poder do meu nome, não. Vocês precisam estar alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida eterna. Aleluia. Esse é o principal. O principal, meu irmão, é que uma pessoa, ela seja salva. Ela seja salva. Que ela entregue a vida dela para Jesus. Que ela receba Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Que ela seja perdoada dos seus pecados. Esse é o principal ponto. Esse é o principal ponto. Sabe, hoje, me parece que houve um distanciamento dessa verdade. Houve um distanciamento. Existe ênfase, né? E eu não estou dizendo que é errado, eu estou apenas querendo, pelo menos aqui, né? Aqui é a nossa paróquia, né, irmão? Então, eu não faço isso na igreja dos outros. Mas aqui, né, nós precisamos alinhar. Irmão, a coisa mais importante não são as bênçãos de Deus. É uma delícia ser abençoado. Eu oro todos os dias para que você seja abençoado. Eu oro, estava orando, pouco antes de você chegar, eu estava andando aqui e orando para que o Senhor derrame bênção sobre a sua vida nessa noite. Que você saia daqui abençoado. A bênção do Senhor, ela enriquece e ela não acrescenta dores. Aleluia. Glória a Deus. Mas muito mais do que isso, eu oro para que você saia daqui salvo. Olhe para mim, por favor. Eu oro para que você saia daqui perdoado. Eu oro para que você se arrependa de todo o seu coração, e você seja lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que a partir dessa noite, o teu nome seja escrito no livro da vida eterna. Ponto. E as outras coisas? Fica tranquilo, fica muito tranquilo. Eu tenho uma notícia, eu estou apenas equilibrando com você, eu estou apenas resgatando uma verdade, sabe? Mas eu preciso te contar, e esse é o quarto ponto. Sabe, irmão, quando você é perdoado, quando Jesus entra na sua vida, o quarto ponto é: milagres vão acontecer. Vão acontecer. Jesus começa a mudar a nossa história. Uma pessoa que entrega a vida dela para Jesus de verdade, uma pessoa que ela recebe o perdão de Jesus, querido, isso é inevitável. Jesus vai começar a colocar a vida dela em ordem. A vida dela vai começar a mudar. Os contextos, a família começa a mudar. Não tem jeito. Eu experimentei isso na casa dos meus pais. Era assim. Quando Jesus nos perdoou, Jesus começou a mudar o cenário, o ambiente. A casa começa a mudar. A família começa a ser transformada. Sabe, irmão? Milagres começam a acontecer. Portas vão se abrir para você. Portas serão abertas. Você acredita nisso? Portas vão se abrir. Você vai começar a provar da parte de Deus, intervenções de Deus mesmo. Ações sobrenaturais de Deus, abençoando você, movendo sobre a tua vida, prosperando você. Lógico que vai. Só que essa não é a ênfase.
Essa não é a tônica, isso é consequência. Imagine só, se você convive com alguém, e essa pessoa ela só está com você por causa daquilo que você dá para ela. Apenas porque você paga as contas dela, apenas porque você faz os gostos dela. Você ficaria alegre, se relacionaria com essa pessoa feliz? Sim ou não? Não. E por que a gente faz isso com Jesus, irmãos? Por quê? Por que a gente se relaciona assim com Deus? Né? Muitas vezes a gente só quer as bênçãos dele. Não é que Deus não quer te abençoar. Não é que Deus não tem bênçãos para te dar. Lógico que Deus tem. Deus tem toda sorte de bênçãos. Amém? Toda sorte de bênçãos. Está escrito, Efésios capítulo 1, verso 3, diz: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia. Ele não vai, ele já abençoou. Ele já. Só que, irmão, nós precisamos entender o seguinte, que muito mais importante do que a bênção de Deus, é o Deus da bênção. Vou repetir, porque talvez você não entendeu. Vou repetir. Muito mais importante do que as bênçãos de Deus, é o Deus da bênção. Se eu e você tivermos o Deus da bênção, nós temos tudo. Agora, se eu e você, se nós tivermos só a bênção de Deus, você só tem uma bênção. O que você prefere? Você prefere só ter uma bênção? Você prefere apenas ter uma resposta ali, um suprimento momentâneo, as bênçãos temporais? Ou você prefere estar perto desse Deus, andando com esse Deus, servindo de todo o coração esse Deus, e ser abençoado em tudo? E independente, meu irmão, se Deus, como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Ele continua sendo Deus. Mas eu preciso ser verdadeiro com você e dizer aquilo que eu creio, porque senão eu não estaria pregando aqui. Deus vai fazer. Deus vai fazer. É o caráter dele. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus é um Deus que Ele tem alegria em abençoar o seu povo. Ele tem alegria. Só ler Hebreus capítulo 11, verso 6. Se você crer que Ele existe, é parte. Só que diz lá, creia que Ele é presenteador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele tem, por modus operandi. Modus operandi. É só você examinar as Escrituras. Deus tem isso. Como um jeito, vou dizer assim, traduzindo modus operandi. É uma forma de Deus trabalhar. Ele abençoa aqueles que o buscam. Deus quer te abençoar. Mas muito mais do que isso. Ele quer se fazer presente na sua vida. Ele quer perdoar você de todos os seus pecados. Ele quer fazer uma grande obra em você, por você e através de você. E eu encerro dizendo o seguinte: nesse lugar, nessa noite, a gente tem pelo menos 2 grupos de pessoas. Pelo menos. Pode ter mais, mas eu vou resumir em 2 grupos. O primeiro grupo é aqueles que talvez foram trazidos por um amigo. São pessoas que estão às vezes paralisadas, pessoas que estão presas na sua vida, nas suas emoções, presas, né? Estão paralisados por alguma situação. Algo aconteceu. Só que glória a Deus pelo amigo que tem insistido com você, te trouxe. E Jesus está nesse lugar nessa noite. Esse Jesus aqui, que estava lá em Cafarnaum, Ele está aqui. E olha, assim como Ele se dirigiu àquele paralítico, Jesus quer olhar bem nos teus olhos nesse lugar nessa noite. E Ele quer dizer para você: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus quer perdoar você. Jesus quer trazer perdão sobre tua vida. Você só vai conseguir escrever uma nova história, começar a viver um novo começo. Preste atenção nisso. Quando você receber esse perdão, quando você receber a remissão de todos os seus pecados. Jesus derramou do sangue dele para te lavar e para te purificar de todos os seus pecados. Ele é aquele que diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Quem sabe você é essa pessoa que foi trazida por um amigo, né? Foi trazida. Então esse é o primeiro grupo de pessoas e eu quero orar por você. Eu quero orar com você e eu quero orar por você. Se você nessa noite abrir o seu coração, se você hoje aqui disser assim: eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu sou pecador,
Eu reconheço isso. Mas eu creio que Jesus morreu no meu lugar naquela cruz. Olhe para mim, por favor. Só um minutinho, eu já vou encerrar. Não se distrai. Escuta aqui. Se você nessa noite disser assim, eu creio que Jesus morreu a minha morte, lá naquela cruz, para me dar a vida dele, e eu recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, querido, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai mudar a sua história. Ele vai te perdoar, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida eterna, e naquele dia, haverá um dia, que esse nome vai ser procurado, ele vai ser buscado, e vai estar escrito naquele livro, e ele vai dizer, venha bendito do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, aleluia. Essa é a maior bênção, que alguém pode receber, é o perdão, é a salvação. Então eu me dirijo a você, que de repente está aqui, e essa é a oportunidade. E o segundo grupo, e o último grupo que eu quero falar, é você, meu irmão, você que já fala assim, poxa pastor, eu já recebi a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu entreguei a minha vida, eu sou dele, e eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver para que se cumpra o que nós lemos aqui na Escritura, irmão, que quando o povo viu aquele paralítico sendo curado, quando as pessoas que estavam lá, elas viram aquele milagre, diz que elas ficaram boquiabertas, elas ficaram maravilhadas. Você viu que o texto fala assim, essas palavras são muito fortes. O povo quando viu aquele milagre, eles ficaram atônitos, e eles glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Sabe, você quer ser um candidato, para Deus usar a tua vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. O nome de Deus vai ser levantado, vai ser exaltado de uma maneira tremenda, ao ponto das pessoas falarem assim, nossa, nunca vi algo igual. As pessoas ficarem maravilhadas, e elas vão dar glória a Deus. A glória não é de ninguém, a glória não é sua. Cuidado, não toca na glória de Deus, amém? Não deixa entrar aí, sabe, aquela coisinha, aquele ego, aquela coisa que, eu sou bom, tá vendo não é você, é Jesus. Mas é através da sua vida, Ele usando você sendo um canal, um instrumento nas mãos dEle, aleluia, Jesus vai fazer, através de você, Ele quer fazer. Você quer ser esse candidato? Você quer dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, usa-me, eu quero me dispor, eu quero carregar o paralítico, eu quero levar ele para a tua presença, eu vou dar um jeito, eu vou me esforçar para colocar ele diante da tua presença. Por quê? Porque quem faz o milagre é Jesus. É Jesus que opera maravilhas, amém, povo de Deus? E Jesus vai fazer, mas você vai ser testemunha ocular, você vai ser participante daquilo que Jesus está fazendo na terra, nesse tempo. Ele quer usar a sua vida, Ele quer fazer de você um instrumento. Sabe, eu terminei essa palavra pela manhã, e veio um irmão chorando, falou, pastor, tudo que você falou, é o que Deus fez comigo essa semana. E ele começou a contar para mim, eu fiquei tão feliz, novinho, acabou de se converter o irmão, acabou de se converter, acabou de entregar a vida dele para Jesus, batizou nesse último batismo agora, sabe, está começando, está gatinhando, e ele todo feliz, sabe por quê? Porque Deus usou a vida dele. Deus está usando a vida dele, e ele estava assim, ele chorava e ria ao mesmo tempo, e eu me alegrei com ele. Deus quer usar a sua vida, você crê nisso? Então fique de pé nessa noite, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Nós vamos cantar ao Senhor uma canção agora, mas eu quero que você coloque a sua vida aí agora, na presença do Senhor, que você pensa um pouquinho. Eu não sei se você faz parte do grupo faz parte daqueles que foram levados pelos amigos, e que precisa ouvir uma palavra de Jesus. Meu filho, você está perdoado, Jesus vai falar com você. Mas quem sabe você é alguém que fala, não, eu já fui alcançado, e você quer dizer para o Senhor, Senhor, usa a minha vida, faz de mim um instrumento para a tua glória. Jesus vai fazer algo em mim e em você, Jesus vai fazer algo por mim e por você, vai fazer algo através de mim e de você nesse lugar, nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, obrigado pela tua presença nesse lugar, obrigado, Jesus, porque o Senhor tem trazido teus filhos e filhas, a tua igreja, para receber do Senhor, ó Pai, direção, receber do Senhor uma palavra viva, e eu tenho certeza que ninguém de nós, nenhum, vai voltar daqui da mesma forma. Ninguém vai sair daqui, ó Deus, da mesma maneira que chegou.
O Senhor vai fazer grandes coisas aqui agora. Abre o seu coração aí. O Senhor está neste lugar.